Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Se você está aqui na casa de Deus ou me assistindo, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos. Se nós soubéssemos o quanto Deus nos ama, irmãos, se nós pudéssemos entender a dimensão desse amor, o mundo seria tão diferente, né? Marcos capítulo de número 5. Aleluia. Oh, eterno. Que Deus possa falar conosco nessa noite. Eu quero ler nesta noite apenas alguns versículos, iniciando no verso de número 18. Diz assim a palavra do Eterno: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Tome assento, por bondade, aqui na casa de Deus. Eu quero ministrar nesta noite em um tema que seria de prisioneiro de Satanás a missionário de Jesus. Quantos conhecem a história do gadareno aqui? Levante a mão, por favor. Eu acho que não deve existir nenhuma pessoa nesta igreja que não já tenha ouvido falar desta história ou lido essa história. E de tão pregado e ensinado sobre esse assunto, talvez você possa dizer assim: mas o que de novo pode existir numa história como essa? Eu já preguei inúmeras vezes nesse texto, irmão. Ou por que não dizer, irmão, se nessa tarde, quando eu estava meditando nele, o Senhor me mostrou umas coisas e eu vim riscando a minha Bíblia, porque eu achei tão curiosa a forma como Deus ia mostrando isso para a gente, que eu fiquei com medo de, se eu me levantasse de onde eu estava para ir ainda abrir um computador, digitar essas coisas, eu perdesse o fio da meada. Deus sempre me inspirou, quando a pregar desse texto, a mostrar apenas o processo de libertação deste jovem, ou por que não dizer deste homem. Mas nessa noite, falar disso seria muito pouco, dada a grandeza do motivo pelo qual Jesus foi até este homem. Para você entender o que eu estou falando, a Bíblia, nos 4 evangelhos, 3 deles contam essa história. Essa história era tão importante para Deus, que Deus, quando inspirou aqueles autores a escreverem os evangelhos, dos 4, 3 repetiram essa história. Como que Deus dissesse, deixar um recado, dizendo: olha, eu preciso que isso fique registrado, para que as pessoas leiam, releiam e leiam de novo.
como que se Deus estivesse nos dizendo: isso aqui é importante que todos saibam, por isso que eu quero que seja relatado mais de uma vez. Você vai ler uma vez em Mateus, você vai ler uma segunda vez em Marcos, e quando você chega em Lucas, você vai ler de novo a história. O curioso é que, por ser escrito por 3 pessoas diferentes, 3 pessoas abordam a mesma história com um prisma diferente, enxergando situações diferentes. Você vê Mateus apresentando essa história como se fossem 2 homens e não um, e que estes homens, uma vez possessos de demônios, eram extremamente violentos, eram extremamente maus, malignos, e as pessoas temiam por onde quer que eles passavam. Você vê Marcos mostrando um homem que andava nu, que não tinha consciência do que fazia, que a Bíblia chega a dizer através de Marcos e de Lucas, que quando aprisionavam este homem, a força sobrenatural que existia nele, maligna, era tamanha, que ele conseguia quebrar como se fossem fiapos aqueles grilhões que aprisionavam ele. As cadeias que eram feitas para colocá-lo em segurança, afastando ele do temor que a sociedade tinha dele, não o segurava. E esses 3 autores falam da mesma história, mostrando um resultado que me chama a atenção, e por isso eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque no versículo 1 do capítulo lido, tem algo curioso para a gente começar a abordar. A Bíblia diz no versículo 1 assim: chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gesarenos, na cidade de Gesaré, ou em algumas versões de Gadara. A Bíblia fala que existiam 10 cidades chamadas Decápole, e essas 10 cidades eram 10 cidades romanas e gregas. Eram cidades que não cultuavam a Deus, que não serviam a Deus. A sociedade era pagã, existiam templos de deuses pagãos, e judeus não habitavam ali. Não havia motivo racional para Jesus estar indo para este local. Mas é curioso que quando você olha para o capítulo 4, um capítulo anterior, e vai entender os motivos dos quais Jesus decide ir para aquele local, você percebe que havia uma motivação em Cristo de sair do lado onde estavam os judeus, atravessar de barco um lago que existia, e chegando do outro lado, ir em busca de alguém que ninguém queria saber de andar perto. A Bíblia mostra que Jesus estava do outro lado e tinha passado o dia inteiro evangelizando, pregando o reino de Deus, curando, fazendo milagres. E quando chega no cair da tarde, Jesus diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E olhe para cá, eu imagino aqueles discípulos que todos eram da linhagem das tribos de Israel, olhando uns para os outros, dizendo: Jesus, o que a gente vai fazer em Gadara? Gadara não tem judeu para a gente pregar. Gadara é um povo que não quer saber de Deus. Gadara é um local onde as pessoas que ali estão cultuam a deuses pagãos. Não tem o que fazer ali. E Jesus diz: olha, vamos entrar no barco e vamos atravessar. E era noite. E o capítulo 4 conta essa história. Olhe para o capítulo 4. O versículo de número 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estavam no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que já estava a se encher. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: mestre, não te preocupa que nós pereçamos? Então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois covardes?
ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí no capítulo 5 diz: chegaram ao outro lado do mar. Você já percebeu que para Jesus às vezes fazer algumas obras na nossa vida, existe todo um processo de rebuliço, de tempestade, de coisa ruim, até chegar aonde realmente Ele quer? Você já percebeu que às vezes você não consegue entender a trajetória por onde você está passando, você não consegue compreender o porquê está passando por aquela trajetória ou por aquele caminhar, e no final da caminhada você olha para o tamanho da tempestade que você passou e diz assim: agora faz sentido o porquê Jesus permitiu eu passar tudo isso. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para as pessoas, Ele decide então ir agora para Decápolis, um local onde não existiam servos de Deus, e nem judeus, e diz a Bíblia que ele chega lá do outro lado, e o versículo que a gente lê, que iniciamos essa ministração, que é o 18, diz que depois que ele pisa lá em Gadara, ele, depois de falar com uma pessoa, ele entra no mesmo barco e volta. Então essa é uma história específica da Bíblia. É como que Deus quisesse chamar a nossa atenção para dizer assim: Deus quis falar e fazer e agir especificamente numa única vida naquela cidade. Jesus atravessa uma tempestade por causa de uma pessoa, irmãos. Mas deixa eu falar sobre essa pessoa para você entender a dimensão do que eu quero dizer nessa noite. Esse jovem ou esse homem que a Bíblia fala que era um endemoniado, a Bíblia diz que este endemoniado, ele vivia nos sepulcros, gritando pelos montes e se ferindo com pedras. A Bíblia fala que este endemoniado, aonde quer que lhe prendiam, as pessoas tinham medo, porque ele rompia aquelas prisões. Agora eu quero que você contextualize isso e imagine o que eu quero lhe dizer. Lá na sua rua tem um camarada que ele é possesso de demônios, ele é mau, ele se alimenta, diz um dos evangelistas, daquilo que há nos sepulcros, ele se alimenta de mortos, ele anda pelado na sua rua, ruivando, gritando nas noites, como um ser animalesco, não um ser humano, mas um animal. E este ser na sua rua, quando você bota a cabeça para fora de casa, ele vai passando. Qual é a sua reação quando ver um homem desse? Você vai lá falar com ele de Jesus? Ou você entra dentro de casa e tranca os 5 cadeados que existe, vai para dentro do quarto, tranca o quarto, vai para debaixo da cama e põe um lençol e diz: aqui daqui não saio. Esse tipo de gente, Jorge, é igual aquele sentimento que a gente tem quando vê um estrupador fazendo maldade com uma criança. A gente deseja que aconteça o que com ele? Que ele morra. Se você for ser humano nessa terra, você deseja que ele morra. É assim ou não é? Eu quero ver esse que deseja assim. Não, eu desejo tanto que ele tenha um impacto, um encontro com Jesus e vá para a glória. Você não deseja isso. Agora imagina um ser que é 1000 vezes pior que um estrupador. E esse ser vive aonde você vive. Esse ser, quando ele anuncia a sua chegada, todos sabem e param. Todo mundo corre. É um ser odiado pela sociedade, é um ser discriminado pela sociedade, é um marginalizado que você olhava para ele e dizia assim: eu não quero passar nem no piso que esse cara passou. Essa era a sensação que aquela cidade de Gadara tinha em relação a este homem. Era um homem temido e terrível pela vida que ele vivia. Até aí você podia dizer tudo bem, porque aqui nessa nossa sociedade está cheio de gente que não presta, está cheio de gente mal.
Você abre um jornal e vê um cara que numa prisão aqui como essa de Pedrinhas, arranca com uma faca a cabeça do cara, arranca o coração, come ele e vai para uma máquina fotográfica, tira o celular, mastigando o coração e se pendurando a cabeça do seu inimigo. Você diz assim, isso não é um ser humano, isso é um animal. Aí você pensa assim, se soltar esse cara na sociedade, ele vai fazer um estrago. Não deixa soltar, prende esse cara. Se puder, mata ele. Mas tem uma coisa curiosa. Porque quando Jesus decide ir para o outro lado, a única motivação de Cristo, Jorge, era esse cara. Jesus não foi lá por causa de Decápolis, Jesus não foi lá por causa das pessoas que moravam naquela cidade, Jesus não foi lá porque queria pregar o reino, tanto que não pregou, voltou de lá sem pregar o reino de Deus. Jesus não foi lá porque queria curar os enfermos e os doentes, tanto que ele não curou enfermos ali. Jesus foi para aquela cidade de Bia só por causa de uma pessoa. Ele foi até aquele local porque ele queria falar especificamente com aquele que todos desejavam-lhe a morte. E sabe o que eu aprendo quando eu olho para isso? Que o Deus que eu estou apresentando nesta noite, que alguns que aqui estão conhecem, é um Deus que Ele conhece-nos especificamente e conduz-se diante de nós especificamente para falar comigo especificamente, com você especificamente. O Deus que visita aquela cidade tem uma motivação que nós cristãos precisamos entender. O evangelho de hoje, ele não consegue transmitir a ideia de Cristo na cruz do Calvário. O evangelho de hoje, ele é tão mal ensinado, talvez por nós até pastores, que nós não conseguimos talvez transmitir o ideal do porquê Jesus morreu na cruz. Escuta uma coisa para você entender. Jesus foi para essa cidade só porque ele amava aquele a quem ninguém amava. Jesus foi para esse local só porque ele foi atrás da pessoa que ninguém queria chegar perto. Jesus só foi para esse local porque a pessoa que ele queria visitar, ninguém acreditava mais nele. Então entenda, Jesus veio para este mundo, para pessoas que quando olham ao seu redor se veem sozinhas, para pessoas que quando olham ao redor percebem que foram excluídas da sua família, que foram afastadas do seu meio, e que muitas vezes se afundam no mundo das drogas, por não achar solução para suas almas, e aí a gente não entende. Mas eu vou lhe dizer, o Jesus que foi ali em Decápolis por causa de uma única pessoa, continua saindo do seu trono de glória e indo em locais dos quais eu e você às vezes nem vemos, mas ele vai lá por sua causa, por minha causa, ele vem em nosso favor, em meu favor, em seu favor, e muitas pessoas não conseguem entender por que Deus manifesta o seu amor com aquela pessoa. Nós não conseguimos entender por que Deus protege tanto aquela pessoa. Por que fulano não já morreu, pastor? Por que ciclano não já morreu? Porque Deus o ama de uma forma intensa e incondicional. Porque Deus o olha não como nós olhamos. Enquanto eu e você olhamos para essas pessoas como sendo pessoas desprezíveis e das quais não merecem sequer o nosso bom dia, Deus olha para elas e diz assim: eu morri por causa delas, eu vivi nessa terra e morri em uma cruz por causa delas, eu as amo, elas são importantes para mim, e por causa delas eu vou ao encontro. O Jesus que sai em encontro àquele homem, que a Bíblia fala no versículo 3, que ele morava nos sepulcros. Irmão, antes de eu ser crente, com 13 anos eu fui presenteado com um livro de São Cipriano. Quem conhece?
é um bruxo. E a minha vizinha que me presenteou este livro, ela era bruxa. E ela me ensinava a fazer vários rituais e coisas terríveis. Como, por exemplo, pegar um gato preto, matar ele, encher ele de amêndoas em todos os buracos que existem, enterrar ele com o nome de alguém para que esta pessoa adoecesse e médico nenhum descobrisse. E eu li esse livro porque eu queria curiosamente entender. E uma das coisas que eu percebi é que a maioria dos rituais que se faziam tinham que serem feitos nos sepulcros, nos cemitérios. E algumas vezes eu ia com ela e o marido dela, meia-noite, para um cemitério que tinha lá no Vinhais. Nós pulávamos o muro para nós fazermos, e eu ia lá mais como um discípulo, como alguém que estava aprendendo os rituais que eles estavam fazendo, porque eu queria conhecer como era esse mundo sobrenatural. Porque quando criança, eu dizia para minha mãe: mãe, eu estou vendo um ser na porta do meu quarto. Ela dizia: você está louco, isso é doidice, vai dormir, menino. E eu crescia vendo essas coisas sobrenaturais, e aquilo me incomodava. Quando eu encontrei alguém que podia falar alguma coisa sobre isso, a minha sede de conhecer era tão grande que eu comecei a acompanhá-los. E não só uma vez, mas várias vezes, quando chegávamos lá nesses cemitérios, já existiam outras pessoas que trabalhavam com estas coisas malignas ali, desenterrando pessoas mortas, muitas vezes para comerem das suas carnes, em rituais diabólicos. Agora pense comigo, eu estava apenas olhando, acompanhando e tentando entender. Este homem, ele vivia no cemitério. A Bíblia fala que a morada dele era entre os mortos. E você tem uma coisa curiosa nisso, porque quem está morto espiritualmente quer andar com mortos espiritualmente. É quase que uma regra. Quem espiritualmente está mal, procura e anda com pessoas que estão espiritualmente má. E sabe o que é curioso? Se eu estou num meio em que todos estão iguais, eu não percebo que eu estou igual a ele e ele está igual a mim. Este homem era morto espiritualmente falando, então ele só podia viver com seres mortos, porque os mortos andam com mortos. E o texto fala que, a despeito dele morar no local, ele tinha uma casa, irmãos. E a Bíblia diz que quando Jesus o liberta, que ele quer acompanhar Jesus, Jesus diz assim: não quero que me acompanhes, volta para a tua casa. Ele não diz assim: volta lá para o cemitério, volta lá para a rua onde tu morava, volta lá para o teu abrigo, volta para a tua casa. Ele tinha uma casa. A Bíblia diz que Jesus disse assim: para a casa dos teus pais e para os teus parentes. Ele tinha parentes, ele tinha amigos, ele tinha pais, mas todos haviam desistido dele. E aí eu lhe pergunto: como não desistir? Quantas vezes a gente não desiste daqueles que Deus cruza o nosso caminho para nós cuidarmos espiritualmente? Quantas vezes você não se sente cansado de si mesmo, quanto mais do outro pelo qual você deveria estar cuidando? E aí a Bíblia fala que Jesus sai de um local onde só viviam judeus, da sua confortável região, e ele atravessa um mar de tempestades. Essa tempestade que atingiu aquele barco, ela não era uma tempestade comum, porque naquele lago, no lago de Gezeré, não existia essas tempestades. Aqueles barqueiros e o barco onde Jesus estava foi atingido por uma tempestade espiritual. Os demônios que estavam em Gadara se levantaram nas regiões celestiais, causaram um alvoroço tamanho que a tempestade ia destruir o barco e todos iriam morrer. Acordam Jesus e Jesus se levanta, olha para a tempestade como que alguém que está achando estranho.
porque ele olha e diz assim: te cala a tempestade. É como você estivesse numa situação em que você sabe que não é comum, que não é normal, que não faz parte do seu cotidiano, e você se levanta e dá o brado: ei, para com isso aí, o que é isso? O que está acontecendo com a natureza? Essa natureza está me desobedecendo. Ele vira para a tempestade e diz: te aquieta. Olha para o mar e diz: te acalma. E a Bíblia fala: e no mesmo instante a tempestade cessou e o mar se acalmou, e todos se maravilhavam, dizendo: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é aquele que deixa tudo para trás por causa de uma vida que lhe é importante. Louvado seja o nome de Jesus. O texto fala que no versículo 4, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias lhe foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, ninguém podia subjugá-lo. Escute, existe uma prisão pior do que a prisão. O que o texto está dizendo é: tem prisão que é pior do que a prisão. E é curioso, porque essa prisão que aprisionava o camarada lá, ela era feita de ferro, ferro fundido, mas ele destruía para viver numa prisão livre. Você sabe qual é a pior prisão que existe? Não é aquela que a gente conhece como cadeia ou penitenciária. A pior prisão que existe é a prisão que este homem vivia. Uma prisão que, a despeito de ser livre, estava aprisionado. A despeito de poder andar para onde desejaria ir, só ia para onde Satanás o levasse. Existe uma prisão neste mundo que é uma prisão pecaminosa, que nos aprisiona de uma forma tão terrível, que quando nós nos damos conta, Satanás está conduzindo a nossa vida e nós não percebemos essa condução. Até que o Filho do Homem, o Filho de Deus, se levanta e diz: eu vou lá. Quem vai quebrar a prisão sou eu, quem vai se levantar contra ela sou eu. E ele se levanta contra ela em favor daqueles que precisam dele. Você precisa de Jesus na sua vida? Ele está aqui nesta noite. E isso não é uma frase de efeito. Ele está aqui porque eu sinto e senti durante todo o louvor a presença dele aqui nesta noite. E o último hino que esses irmãos cantaram, que falava do amor de Deus, do amor de Cristo, desse amor incomparável, me faz entender que somente Jesus tem realmente esse sentimento intenso por vidas como a minha e a sua. Você é precioso para Jesus. Você pode estar nesta igreja hoje, ou me assistindo pensando: Deus, fala comigo. Senhor, eu queria ouvir tua voz, eu queria te sentir. Senhor, eu preciso de ti. E Ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu vou ao seu encontro, especificamente contigo, porque Ele faz isso. A Bíblia fala no versículo 5 que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou, e clamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Deixa eu ensinar um negócio para você. Regra bíblica. Cuidado quando você for expulsar um demônio. Satanás revela quem você é. Saiba disso. Você sabe o que a Bíblia diz? Quando uma pessoa possessa chegou diante de Jesus, a primeira coisa que Satanás fez: vou revelar quem tu é, Jesus. Vou falar para todo mundo o que tu é. Não é à toa que eu ouço falar de alguém que chegou e soube: tem uma pessoa ali demoniada, eu vou lá expulsar. O cara foi lá expulsar, e o demônio abre a boca e diz: como é que é? Tu vai me expulsar? Mas tu faz isso, tu faz aquilo outro. Ele revela a condição da pessoa. É por isso que nas igrejas evangélicas, e é muito comum isso, quando alguém cai possesso, todo mundo corre. E aí, cara, eu cheguei uma vez e disse assim: vão lá, diáconos,
Pastor, não vou não, pastor, eu não vou não. Por que, meu filho? Vá lá. Vai lá, põe a mão. Porque ele revela. A Bíblia diz que quando Jesus chegou diante dele, ele disse: o que tu queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até esse momento ninguém falava sobre isso. Quando os apóstolos ouvem isso, dizem assim: ele realmente é o Filho do Deus Altíssimo. Satanás revela a sua condição e a minha. Só que quando ele estava diante de Jesus, ele estava diante de um Jesus que a condição dele era de Filho do Deus Altíssimo. E aí sabe o que acontece que eu acho magnífico? É que a Bíblia fala, lá em Filipenses, que todo o joelho vai se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala que aquele endemoniado, quando chega diante de Jesus, ele diz: que queres tu conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E ele dobra o seu joelho, e a Bíblia diz: e ele o adorou. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós temos do nosso lado um ser chamado Jesus, que este ser, ele é tão poderoso, é tão grandioso, Jesus que nós servimos, que os demônios, quando estão diante dele, tem que dobrar o joelhinho, dobra o joelhinho, querido, e adora. Glória a Deus. Não, adora, querido. A adoração para um povo judeu se dá com a fronte da cabeça na terra. Não existe adoração levantando as mãos. A adoração no conceito bíblico é cabeça no pó, reconhecendo que aquele que você está de joelhos, com a cabeça no pó, é superior em tudo a você. Os demônios, quando chegaram diante de Cristo, colocaram a cabecinha no pó e disseram: eu tenho que te adorar, porque tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí eu não entendo, quando alguém diz assim: pastor, eu não consigo adorar, pastor, eu tenho vergonha, pastor, é porque eu não estou sentindo nada, aí eu não... Se eu não sentir nada, eu não dou glória. Eu tenho que sentir um negócio, tal. Se aquele negócio não mexer comigo, não rola, pastor. E enquanto isso, os demônios, quando chegam diante da presença do Salvador, eles não pensam nem duas vezes. Ele dobra os joelhos e diz assim: eu tenho que adorá-lo, eu tenho que adorá-lo, porque está aqui o Filho do Deus Altíssimo. Ele não é qualquer coisa, nem pouca coisa. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E Satanás revela quem ele é, como quem dissesse para aqueles apóstolos: vocês não estão nem entendendo, mas vocês estão andando com o Filho do Deus Altíssimo. Você é servo do Filho do Deus Altíssimo. Você é filho de um pai que tem o Filho do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui por causa dele. E a Bíblia diz uma coisa curiosa, olhe para o texto. Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Olha isso, gente. Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Você sabe quanto é que equivaleria uma legião romana? Todo mundo diz assim: 2.000, pastor, porque tinha 2.000 porcos. A legião romana tinha 6.000 soldados, queridos. Olhe para cá. Uma legião romana era contida de 6.000 soldados divididos em classes. Tinha arqueiro, tinha escudeiro, tinha os que estavam cavalgando em cavalos, tinham aqueles que usavam a espada, eles tinham os capitães, tinham os que eram soldados, os sargentos, os patentes. 6.000 demônios em uma pessoa, irmão. Se um demônio é capaz de fazer um estrago na minha vida e na sua, agora imagina 6.000 de todas as classes. Porque quando aqueles demônios disseram assim: nós somos uma legião, ele estava dizendo: aqui dentro tem soldado, aqui dentro tem arqueiro, aqui dentro dele tem aquele que é cavaleiro, aqui dentro tem o principado, tem a potestade, tem o girante, tem não sei o que, tem aquele, sabe, uma classe que estava destruindo todas as áreas da vida daquele jovem homem. E Jesus vai ali por causa dele, irmão.
Às vezes a gente não entende, às vezes nem eu entendo, como pastor mesmo, porque Jesus vem atrás de mim, porque Jesus vai atrás de você, porque nós não merecemos isso, irmãos, mas a Bíblia diz que Ele atravessa as tempestades, por sua causa e por minha causa. Ele vai onde você está. Não foi Ele que foi onde Jesus estava, foi Jesus que foi lá. É por isso que eu acho lindo quando Ele diz em João: não fostes vós quem me escolhestes. Vocês não têm capacidade de me amar, vocês não têm capacidade de me escolher. Foi eu quem vos escolhi, foi eu quem vos separei, foi eu quem vos amei primeiro. Aleluia. Este é o Jesus que sai em busca de uma vida perdida. Eu não tenho como olhar para um amor maior do que esse. Eu não tenho como dimensionar grandeza maior de um amor, de um Deus que sai em busca, Vini, de alguém que é desprezado por todos, de um Deus que nos leva a ir num quarto em busca de alguém que ninguém iria. Esse Jesus, a Bíblia diz que os demônios disseram: nosso nome é Legião. Olhe para o texto, porque tem muita coisa curiosa nele. Ele diz assim: e rogou-lhe para que não os enviasse para fora daquela cidade. Olhe para cá, porque eu quero dizer um negócio que eu vejo demais nas igrejas. Quem já ouviu falar em demônio territorialista? Levante a mão assim, só para eu saber que se alguém já ouviu falar. Já? Demônio territorialista. Há um conceito, pastor Fábio, e eles se utilizam deste verso para dizer esse conceito, de que os demônios, eles são donos daquela cidade, e que por isso a cidade é um caos, que se tirássemos os demônios da cidade, a cidade ficava uma bênção. Esse conceito é muito ensinado nas igrejas neopentecostais, aonde se vão para os bairros, caminhando e marchando e dizendo: esse bairro aqui nós estamos expulsando os demônios todos. E aí acredita-se dentro desse conceito de que quando você faz isso, aquele bairro agora fica uma bênção. Mas na prática, nós saímos muitas vezes pelas ruas e fazemos isso, mas os caras continuam fumando, se drogando, se prostituindo e se matando. E às vezes você questiona: cadê o poder de Deus? Aí a gente desce uma rua 1 ou uma rua 0 e vai até as bocas de fumo daqui do São Francisco, por exemplo, e lá anuncia Jesus, ora, canta, repreende os demônios. Mas quando a gente acaba de fazer o que estávamos fazendo, a gente olha ao redor, continua. O cara que estava fumando volta a fumar, a mulher que estava se prostituindo volta para o ponto onde ela se prostitui, o cara que estava vendendo a droga volta a vender a droga, e você diz: o que está acontecendo? Porque nós expulsamos aqueles demônios dali. Tem uma coisa interessante nesse texto, irmãos. Olhe para a Bíblia. A Bíblia diz que no versículo de número 16, os moradores daquela cidade fizeram isso. Olha, os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar que Jesus saísse da terra deles. Olhe para cá, pensa aí, meu. O cara é o terror da cidade, o cara é o pânico da cidade, matador, possesso de demônios. A Bíblia chega e diz que Jesus chega na cidade, vai diretamente tratar com o figurão da cidade, com o cara mais violento da cidade, com o cara mais perigoso, chega diante dele e diz assim: eu vou te libertar. Liberta o cara que agora antes estava nu, agora se encontra vestido, o cara que antes estava numa situação caótica, agora está liberto, antes louco, sem juízo, agora consciente, liberto com outro semblante. Os moradores daquela cidade tinham que pegar Jesus, pular para cima e dizer assim: Jesus, quem tu és? Jesus, quem tu és? Nós queremos tu na nossa cidade. Quem é tu, Jesus, para fazer o que? Tu resolveu o problema da nossa cidade. E a Bíblia fala que Jesus já tinha expulsado os demônios tinham entrado nos porcos, os porcos já tinham se precipitado, já tinha eliminado o problema da cidade.
Mas a cidade, depois de ter visto o seu problema resolvido, ela fez algo que a gente precisa analisar. Mandou Jesus sair fora. Sai fora daqui, a gente não te quer aqui. Quando eles olharam o resultado bom na vida daquele homem, em vez deles se agradarem, se alegrarem, eles ficaram revoltados assim: vai embora, nós não te queremos nessa cidade. Sabe o que eu aprendo, irmão? É que esses demônios, eles podem até ser territorialistas de fato, eles podem até viver como principados vivem, comandando regiões, mas eles não são o fator preponderante para que o mal se estabeleça no local. O mal se estabelece na minha vida e na sua vida, não é se o demônio chegar e disser: eu vou estabelecer-se na cabeça de fulana, eu vou estabelecer-se na casa dele, eu vou entrar na vida dele. Não funciona assim. Ele olha para mim, para você e procura: deixa eu ver se há espaço, e se houver espaço, ele entra. Aquela sociedade, ela era conivente com o que aqueles demônios faziam. Aquela sociedade, ela gostava do que acontecia de ruim. É igual quando você chega para resolver o problema de uma cidade: pronto, não vou longe. É mais ou menos o que está sendo feito no Brasil. Fica um cara tentando limpar a bandidagem do Brasil, e fica os bandidos todos do Brasil, que comandam esta nação, se levantando contra o cara. E a gente fica sem entender por que isso. Se o cara lança uma lei, que é um projeto de lei que beneficia a família, até crentes se levantam contra. Aí o cara chega, levanta uma lei e diz: olha, ideologia de gênero não quero, está proibido. Se levanta os crentes da igreja, e votam contra. Se levanta uma senadora bandida e vota contra, e levanta e diz assim: eu sou crente, sou representante do povo de Deus, só se for outro Deus, mas não do meu Deus. Aí a gente olha para esses camaradas sem escrúpulos, e a gente fica entendendo: meu Deus, como é que pode a sociedade mudar? Se a gente ora para os demônios saírem, se a gente repreende os demônios, mas a sociedade diz: eu quero viver assim. Aí sabe o que eu aprendo? Olhe para cá. Você só será livre quando você quiser ser livre. A ação dos demônios está limitada a um único ser: você. Satanás, ele tem uma barreira para destruir a tua vida: você. Porque quando você abrir a boca e disser assim: eu quero Jesus na minha vida, a sua vida pode estar um caos. Os demônios que devem andar com você na sua casa podem ser os mais terríveis. Os espíritos que atormentam e tiram o seu sono podem ser os piores. Mas quando você abrir a boca e disser assim: eu quero Jesus, esse Jesus que chegou diante deste demoniado, ele se apresenta na hora, e os demônios têm que bater em retirada e adorando. Por isso que eu sigo Jesus. Eu disse ontem, Bia, lá no culto, que a gente, quando está sozinho, é roça, porque quando a gente vê todo mundo ao nosso redor contra a gente, você se vê na roça. Mas quando você é sozinho com Deus, você está com a maioria. Você está com aquele que é o mais poderoso. Você está com aquele que ninguém pode. Se você estiver com Cristo, não existem legiões demoníacas que podem te destruir e nem te arruinar. Não existem legiões que podem dizer: há um fim para a tua terra e para a tua cidade ou para a tua história. Não há um ponto final na história daqueles que dizem sim para Jesus. É por isso que eu não desisto. Porque às vezes que Satanás mina nossa mente dizendo: desiste. A gente olha para os lados e diz assim: não, mas eu estou com aquele que é o mais poderoso, eu estou com aquele que é o vencedor. A despeito de eu estar vivendo talvez um momento de luta e às vezes até de derrota, mas não é o meu fim. O meu fim é Ele, o meu fim é com Ele, o meu fim é para Ele, aleluia. E estando vivendo nesta condição, tudo é diferente.
porque quando ele entra na história da vida de qualquer pessoa, o fim, a Bíblia fala de forma muito clara. Nós chegamos até ler isso ontem, lá no livro de Romanos. Ele que nos chamou, predestinando, Ele que nos justificou, Ele que se levantou e nos glorificou. O fim da sua vida não é o estado em que você está, o fim da sua vida é glória eterna. E isso você só viverá com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para o texto, por favor. O texto diz no versículo 13 que Jesus permitiu que os demônios saíssem. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era de cerca de 2.000, e precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e todos se afogaram. Olhe para cá. Você sabe o que o demônio ou os demônios querem fazer com a minha vida e com a sua? Morte. Você sabe onde encerrou a vida de morte espiritual daquele jovem homem? Nos porcos. Deixa eu te explicar o que eu estou tentando dizer. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, por que Jesus permitiu que 2.000 porquinhos morressem? Que maldade, Jesus. Os porquinhos que foram, não tinham nada a ver com a história. Os demônios disseram: deixa a gente entrar nos porcos. Jesus disse: vai, entra. Ele entra nos porcos dos demônios, e os demônios se jogam no mar, e os demônios afogam os porcos e matam todos eles. E alguém me disse assim: pastor, mas isso é muita maldade, que crueldade, os porquinhos não tinham nada a ver, podia mandar só para o abismo e acabou. Deixa eu te contar um negócio. A lei de Deus, que não foi revogada, abomina se comer carne de porco, abomina esse animal. Esse animal foi criado exclusivamente para a limpeza dos dejetos e do que não presta da terra. Deus proibiu de forma literal ao povo de Deus comer isso. Aí não vem com esse papo aí de que o apóstolo Paulo disse que pode comer, é só dar ações de graças, porque o Paulo que disse isso não comeu. O Paulo que disse assim: vocês oram e dão ações de graças, você não sabe, mas vai ficar sabendo. Ele disse isso aos gentios, ele não disse isso aos judeus. Paulo, quando chega diante do judeu, ele não disse assim: vamos comer um pouquinho. Ele nasceu, cresceu e morreu sem comer desta carne, irmão. E aí eu não vou falar aqui que você pode ou não fazer, porque isso é uma questão tanto de consciência moral, quanto muito mais moral do que teológica. Não é esse o meu desejo aqui no culto, de pregar se pode ou não pode, se pode comer o camarão, se não pode, se podia comer o caranguejo. Essas doidices não me interessa. Mas uma coisa eu sei: Jesus não comia e proibia. Como Jesus sabia que os porcos eram um animal imundo, era um animal que o pai dele abominava e o tinha como seres imundos, proibidos de serem comidos, esse Jesus disse assim: pode entrar, pode matar. Mas por quê? Porque isso é um animal imundo, isso não nos serve, essa carne nos faz mal, não queremos isso. Isso é tão curioso. Vou só abrir, porque eu tenho que abrir esse parênteses aqui. Olha para cá. Você sabe qual é a carne mais comida no mundo? Qual é? É de boi? É peixe? Ah, pastor, é pato, é galinha. Não, é porco. O animal mais comido no mundo é o porco, não é o boi. Se não sabia disso, dá uma pesquisada aí. E aí a ciência chega para a gente e chama ela de carne branca, de carne isso, de uma carne que só te faz bem, que é uma carne que é cheia disso, que é uma carne barata, que vai te servir disso, e disso, aquilo outro. Do porco se tira não sei o que, se faz a jujuba, também se faz o creme. Quase todos os utensílios de beleza do mundo levam substratos de porco. Você está passando um creme na cara, é de porco. Você está passando um negócio nos olhos, é porco. Você está passando um negócio nos lábios, tem do porco. Você está comendo bombom, tem alguma coisa de porco. Aí você para pensar assim: por que será que neste mundo que a Bíblia diz que quem rege ele é Satanás,
justamente a carne que a Bíblia literalmente diz: não come, não te aproxima, não queira saber dela. É justamente a carne que a ciência mais aprova e diz: coma que vai te fazer bem. Por que será que quando você está com algum processo inflamatório, o médico diz assim: evita a carne de porco, evita? Não, mas ela não é saudável, doutor. A ciência diz que é a carne mais saudável. Que diz: meu filho, mas evita, custa evitar. Minha avó dizia, né, que faz mal. Você sabe uma coisa que é curiosa? Aonde havia porcos em Israel, não havia lei de Deus, era uma regra. Decápolis era uma região de 10 cidades que não existia nenhum judeu. Jesus não foi lá libertar um judeu, Jesus foi libertar um gentio. Jesus não foi lá salvar alguém do povo dele, Jesus foi salvar alguém do nosso povo, como eu e você, que não valia nada, que era discriminado pela sociedade, que a sociedade muitas vezes para alguns de nós olhava e dizia assim: isso não presta, mas Jesus diz: ele pode não prestar para ti, mas ele vai prestar na minha mão, aleluia. E aí a Bíblia fala de forma clara, querido, lá era uma cidade que não tinha a lei de Deus, por isso que se existia criadores de porcos, porque judeu jamais pisaria ali. E é tão forte isso que até mesmo Jesus, ao chegar na cidade e libertar o cara, dali mesmo ele volta, ele nem entra na cidade, porque era uma cidade imunda, porque não existia a lei de Deus. Quem lembra daquele camarada chamado o jovem pródigo, chamado filho pródigo? Você lembra da historinha dele? Qual foi o fim dele? Qual foi o fim dele, igreja? Ele foi para onde? O fim, a derrota dele, a destruição dele levou ele para onde? Para os porcos. Essas histórias da Bíblia não estão à toa, elas estão nos ensinando. Satanás sabe, porco anda onde, irmão? Na lama. Porco come o quê? Porcaria estragada, lixo. E aonde Satanás quer que você vá parar? Numa vida de porcos. Esse é o fim que Satanás tem para a minha vida e para a sua vida. Mas graças a Deus que Deus olha para a terra, vê que a gente não vale nada, vê que a gente não tem solução, e Ele diz: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus diz: eu estou aqui, pode me enviar. Ele desce, Jesus desce, passa 3 anos e meio pregando o reino de Deus, é condenado por aquilo que ele não cometeu, é sacrificado pelos nossos pecados, e hoje, essa vida de porcos que outrora tínhamos, hoje estamos assentados, vestidos com o juízo direito, porque Jesus chegou na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para que eu possa estar encerrando, a Bíblia diz, no versículo que nós lemos inicialmente nesta mensagem, que ao entrar no barco, versículo 18, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse que ele estivesse com ele. E Jesus disse: não. Quem já ouviu um não de Jesus aqui? Já, Bia? Senhor, eu quero isso. Não. Senhor, eu quero fazer aquilo. Não. Senhor, eu quero ela. Não. Eu quero aquele ali, Senhor. Não. Senhor, eu quero essa profissão. Não. Você já ouviu o não de Deus? Já? É fácil ouvir isso? Não. Mas escute o que eu vou lhe dizer para você nunca mais esquecer. Todas as vezes que você ouvir um não de Deus, lembre-se dessa passagem. Todas as vezes que Jesus lhe disser não, 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 você lembra dessa passagem? Porque o não para aquele jovem, imagina só, ora meu irmão, aqui está Jesus, é só uma imagem muito distante, mas imagine, aqui está Jesus, e não é verdade? Está aqui Jesus, Ele me liberta, eu endemoniado gadareno, também bem distante para lá, aqui Ele me liberta, passei a minha vida fazendo mal, e vivendo debaixo do mal, eu liberto agora, eu vou querer seguir esse cara. Aí eu chego para ele, para o cara que me libertou, que mudou a história da minha vida, digo: cara, deixa eu te seguir.
Eu estou acostumado a viver já na rua, já estou acostumado a viver longe dos meus pais, já estou acostumado a viver longe dessa cidade, ninguém me ama aqui, todo mundo me odeia, eu não vou ficar nesse local, deixa eu te seguir, Jesus, por onde eu passar eu vou declarar, foi Ele que me libertou, eu era demoniado, mas foi Ele que me curou, foi Ele que fez, foi Ele que me transformou, eu vou passar, e Jesus olha para aquele cara que estava sedento por Jesus e diz assim, não, você não vai comigo. Irmão, se eu tivesse nessa situação, se eu fosse esse cara, e Jesus dissesse não para mim, eu ia ficar assim com o coração arrebentado. Poxa, Jesus, deixa eu ir contigo. Não vai, eu não quero, você vai ficar aqui, e você vai voltar primeiro para sua casa, para onde os seus pais, para o meio da tua parentela, e para a tua cidade, e vai anunciar o que Deus, Ele nem atribui a Ele, olha que Deus maravilhoso, personificado em Cristo, Ele diz assim, vai lá e anuncia o que eu fiz, vai lá e anuncia o que Deus te fez. A Bíblia fala que Jesus entra no barco e sai fora, e o cara fica para trás. Se fosse talvez eu ou você, eu ia dizer assim, rapaz, ele não me levou comigo, eu vou procurar outro lugar, vou embora. Olhe para o texto, vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olhe para cá, só quem está debaixo da misericórdia de Deus entende o que é isso. Só quem precisa de Jesus. Eu estava aqui dizendo assim, Jesus, eu preciso tanto de ti, Jesus, eu preciso tanto de ti, e eu repetia, e de repente eu me via, e eu lembrava, não posso ficar repetindo isso. Aí eu disse, Senhor, eu necessito tanto de ti, Senhor, a minha alma almeja tanto a ti, eu desejo tanto a ti. E quando eu me via, eu estava chorando, dizendo, Senhor, a minha alma te deseja intensamente. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é a causa única de nós não sermos consumidos. A história de Satanás mostra, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para arrancar, ele veio para arrebentar, e Jesus se levanta e diz, eu vim para trazer misericórdia, vida nova, libertação, uma vida que só em Cristo aqueles que vivem podem dar glória por Ele. Só em Cristo você entende isso, só em Cristo nós sentimos isso, só em Cristo nós compreendemos o tamanho da misericórdia dele. Mas o texto diz que Jesus disse, volta para tua casa, e o versículo 20 diz assim, então ele foi, ele quem? O cara, e começou a anunciar em Decápolis. Vai para cá. Jesus disse, meu filho, vai para casa, vai falar lá na sua casa o que foi que Deus te fez, como Ele teve misericórdia de ti. O cara, em vez de correr para casa, ele corre entre 10 cidades, no entorno de 70 quilômetros, e aonde ele entrava na cidade, alguém dizia assim, esse cara não era aquele endemoniado? O rosto dele é familiar, sou eu mesmo, eu era aquele que passava aqui e quebrava as correntes, eu era aquele que vinha no cemitério de vocês me alimentar de noite, eu era aquele que ficava rungindo à noite, assustando as pessoas, eu era aquele que ninguém me aprisionava, eu era aquele, mas o Senhor Deus teve misericórdia de mim, e hoje eu sou uma nova criatura por causa dele, aleluia. E a Bíblia fala que ele, ao contrário, em vez de ir para casa, anunciar o que Deus fez, ele diz, eu não vou só na minha casa não, por onde eu passar eu vou anunciar que o meu Jesus me libertou. Só ele faz isso. O texto diz, na última parte, para eu encerrar, e todos se maravilharam, respondendo o que eu fiz agora de questionamento, quando você ouviu o não de Deus, que você não entendeu o não de Deus, que você não compreendeu porque Ele te disse não, saiba, no fim, todos irão se maravilhar com o que Deus fará na sua vida. Toda vez que você ouviu não, eu não quero,
Senhor, mas eu não aguento mais, Senhor, mas para mim chegou no fim. A gente fala isso, Graça, não dá mais, Senhor, eu cheguei no fim, eu vou acabar, eu vou encerrar, vou botar um ponto final nessa história, eu vou seguir outro caminho, eu vou viver só, porque é mais antes só do que mal acompanhado. E a gente vai anunciando para Deus aquilo que a gente quer, e Deus diz, não. Senhor, mas eu quero sair, não. Mas eu quero fazer isso, não. Senhor, eu quero parar de cantar, não. Eu quero parar de pregar, não. E a gente fica sem entender. Aí o momento de angústia que levou você a pedir a ajuda de Deus, porque quando você recebe um dom de Deus, você pode ter certeza, na maioria das vezes você está querendo sair fora de um problema. Na maioria das vezes você está dizendo, Senhor, eu não aguento mais isso, me tira disso. Deus diz, não. E aí a gente fica sem entender porque que Deus diz assim, fica aí, faz o que eu quero, permanece aí, é onde eu te quero. E aí a gente não entende, aí a Bíblia vai e diz, e todos se maravilharam do que Jesus fez na vida dele. Todos irão se maravilhar, e até você, do resultado final deste não, porque o não de Deus não é um ponto final. O não de Deus é dizendo, espera, porque eu estou trabalhando. O não de Deus, ele te dizendo, não é do teu jeito, é do meu, e do meu jeito vai ser melhor. Do meu jeito todos vão ficar maravilhados. Do meu jeito você sairá dessa situação diferente. Fique de pé, por favor. Eu estou lhe dizendo e falando para você de um Jesus que ao entrar na vida de um aprisionado de Satanás, o transforma em missionário de Cristo. Você não entendeu? Eu estou lhe dizendo que quando Jesus entra na vida de alguém, a vida desta pessoa, outrora caos, se transforma num mar de bênçãos. A vida deste alguém que outrora não tinha ainda feito uma aliança com Jesus, agora vai experimentar o sobrenatural de Deus. As maravilhas de Deus serão reveladas a estes. Foi por causa de um excluído da sociedade que Jesus foi àquele local. É por minha causa, é por sua causa que Ele está aqui nesta noite. É só por isso. E aí algumas pessoas, elas não conseguem, eu vejo a Ailton falando muito isso, elas não conseguem se conectar com Deus. A sua conexão com Deus, ela nunca estará relacionada com o seu ambiente, nunca estará relacionada com quem está perto, com quem está falando ou cantando. Estará relacionada se aí dentro tiver o Espírito Santo. Se você for o templo deste Deus, o templo desse Espírito, você não é um local que vai te fazer sentir a presença, não é uma música, não é uma pregação, não é um pregador. O que te vai fazer sentir a presença dele é você olhar para dentro e dizer assim, Ele está aqui, Ele habita aqui, Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele tem misericórdia de mim, Ele me perdoou, Ele mudou a minha história, Ele é o meu Salvador. Então você começa a adorar não porque alguém está adorando, você começa a cantar não porque alguém está cantando, você começa a balbuciar palavras que ninguém entende não porque alguém está fazendo isso, mas porque simplesmente você encontrou. Ele não está ali no irmão, Ele está em mim. Ele não está ali no púlpito, Ele está em mim. Ele não está naquele violão, Ele está em mim. Não é este som, esse local, o ambiente, é eu. Jesus está dentro de você, Ele está dentro da sua alma. A Ele seja honra, a Ele seja glória. E para que eu possa encerrar, eu quero perguntar a alguém aqui nessa noite que deseja ser missionário de Jesus, que quer deixar a vida da prisão. O massa da vida da prisão é que a prisão, como eu disse, que aprisionava o cara, não era física. Ninguém o via dentro das cadeias, que as cadeias não conseguiam comportá-lo. Ele era prisioneiro livre.
Satanás te coloca às vezes numa situação confortável para que você pense: eu sou livre. Na hora que eu quiser eu mudo isso. Quando eu quiser eu mudo essa história. Jesus veio aqui por tua causa e trouxe essa mensagem aos nossos corações para lhe dizer: Ele é o único que nos liberta. Ele é o único que tem este poder de nos libertar. Então, se existir alguém nesta casa nesta noite que desejar em seu coração, enquanto nós estivermos adorando ao Salvador, e você vai ver lá na frente que a cidade de Decápolis, aquelas cidades começam a se converter, as pessoas começam a entregar a vida para Cristo, porque um homem sozinho ficou para trás. Não teve tempo de Jesus ensinar a Bíblia para ele, não deu tempo de ensinar teologia, de batizar nas águas, de ensinar sobre o Espírito Santo, não teve como fazer nada disso. Jesus apenas mudou a história da vida daquele homem, e aquele homem agora, tendo Jesus entrando dentro dele, carregando nele o Espírito Santo, por onde ele passava as pessoas diziam: quem é aquele que antes era de uma forma e agora é diferente? Quem é aquele? Eu sou aquele que Jesus libertou, eu sou aquele que Jesus mudou, eu sou aquele que Jesus transformou. O transformador, o libertador está aqui para libertar, para lhe salvar. Não existe salvação fora dele. Então, quando você pensar em adiar o seu encontro com ele, pense assim: por que adiar o encontro com aquele que é o Salvador do mundo? Porque adiar entregar a vida nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Essa semana eu estava viajando para Coroatá, irmãos, eu gostei demais da viagem. E quando estávamos voltando, uma irmã dentro do carro contou uma história. E ela disse: pastor, eu fui visitar uma senhora que estava nos seus últimos minutos de vida. Ela estava hospitalizada já no estado terminal, e eu fui visitá-la porque eu conheci uma irmã da nossa igreja. E ao visitá-la eu anunciei Jesus, e ela disse: entrega a tua vida para Jesus. A mulher, minutos antes de morrer, irmão, ela disse: não. Mas ela não disse assim: eu vou pensar, eu não sei, eu não estou preparada. Ela disse assim: não, eu não quero. Aí a irmã virou para ela e disse: mas você vai negar, entregar sua vida para Jesus? Jesus quer te salvar agora, no leito da morte, tem uma vida eterna para ti. Não. Minuto depois ela dá uma agonia e morre. A Bíblia me autoriza a dizer isso. Essa mulher, quando ela fechou os olhos nesta terra, que ela abriu os olhos numa eternidade que é real, que não é falácia, que não é história com é real, que não é uma invenção dos crentes. Quando ela abriu os olhos no mundo espiritual, e o anjo da morte, que corta lá o fio de prata, que faz a desconexão, vamos colocar assim para você entender, chega diante dela e diz assim: eu vou lhe conduzir agora para o Sheol. Sheol é um lugar de dor e sofrimento, que vocês na terra conhecem como inferno. Mas por quê? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fiz bondade, eu ajudava o próximo, eu dava cesta, eu visitava, eu cuidava. Mas você entregou sua vida para Jesus. Eu achei que não precisava, achei que era desnecessário, porque eu era uma pessoa tão boa. E o anjinho vai dizer para ela assim: eu lamento, mas o único que tem a chave de acesso ao céu é só Ele. Eu não tenho como te levar lá, é só Ele. Ele disse lá na terra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, é só Ele. Ele é a única forma de você alcançar a eternidade com Deus. Ele é a única forma de você andar com o Filho de Deus. É só Jesus. E essa mulher, nesse momento, deve estar sofrendo pra caramba. E aí a Bíblia diz, Bia, que no grande juízo final haverá choro e ranger de dentes.
Choro porque alguém vai dizer assim: por que eu não aceitei Jesus naquele dia? Ele chamou e eu podia ter ido. Eu disse: não, depois eu vou. E outros vão dizer assim: eu odeio Deus, vão roer os dentes, porque Deus não me salvou. E Deus vai dizer assim: opa, eu dei o meu filho para morrer por você. No leito da morte eu te visitei e tu disseste não. O que te impede de entregar a vida a Jesus? Só existe um ser no universo, só um, que nos influencia a não dizer sim para Jesus: é Satanás. Mas Jesus é maior do que Satanás. Está aqui a primeira pessoa para Jesus. E que decisão maravilhosa! Porque assim como Jesus foi naquela cidade por causa daquele homem, Jesus veio neste culto para salvar a vida dela, para entrar na história da vida dela, para escrever a história da vida dela. E Deus pode escrever a sua também. E tudo que você precisa é dizer: sim, Jesus, eu quero receber essa misericórdia e esse amor que só alcança corações que desejam Jesus. Entregue a sua vida nas mãos daquele que salva, do único que liberta, do único que transforma, do único que pode fazer isso. E se você está afastado deste evangelho, se você se sente afastado deste evangelho, se na sua alma você sente: pastor, eu me sinto afastado deste evangelho, volte hoje, enfrente todo o medo e diga: eu vou lá porque eu preciso dele. Faça que nem seu pastor e diga para ele: eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso dele, eu necessito dele na minha vida. Só ele pode nos salvar. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga assim: Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e faz morada, porque a partir de hoje eu te pertenço, a minha vida é tua. Diga assim: Jesus, e faz de mim assim como fizeste neste jovem, e faz uma missionária nesta terra, porque eu quero anunciar as grandes coisas que o Senhor faz e fez e fará na minha vida. Senhor, eu entrego a vida desta mulher nas tuas mãos. Há tanto tempo esta mulher caminha nesta casa, Deus. Há tanto tempo ela caminha com o coração desejoso de te conhecer, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, faz morada no coração da tua agora filha. Habita neste coração, transcende ela com uma paz que o mundo nunca pôde oferecer, e dá a esta alma o privilégio de ser chamada filha de Deus. Aleluia. Eu entrego a vida desta irmã, desta serva nas tuas mãos, e peço-te, Senhor, que naquele grande dia, quando abrires o teu livro da vida, tu possa proclamar e chamar o nome dela e dizer: vinde benditas do meu Pai, para o reino preparado para vocês antes da fundação deste mundo. Nas tuas mãos eu entrego a tua filha, em o nome de Jesus. E toda a igreja aplaude e adora este Deus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome
céu está em festa, igreja. Quão lindo esse nome é. Porque um pecador se arrepende, o céu entra em festa, aleluia. Quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Diga! Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Canta minha alma, canta Minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta da minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Quantos podem aplaudir o nosso Salvador nessa noite? Aleluia, Deus. De aprisionado de Satanás a missionário de Jesus. Foi para isto que Jesus nos chamou. De prisioneiros outrora, livres para falar que Ele é o Salvador, anunciar ao mundo que Ele é o Salvador e que vale a pena viver por Ele e para Ele. Lugar de refrigério em ti. há um lugar que quando se pede aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar Onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. há um lugar que quando se Vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Bondoso Deus e amado Pai, eu quero te engrandecer nessa noite, Pai, porque mesmo sem nós merecermos o teu amor, tu és tão amoroso. Mesmo que nenhum de nós, Deus, talvez nem estaríamos aqui, Pai, mas tu foi ao nosso encontro em algum momento da nossa vida. E de prisioneiros tu nos fizeste livres, Jesus amado. Eu quero entregar nas tuas mãos as nossas vidas nesta noite.
Eu quero pedir-te, Deus, por cada um de nós nessa noite. Abraça-nos com teu abraço, com um abraço que restaura as vidas. Olha para os corações apertados aqui desta noite, Deus. Olha para aqueles que têm a sua mente tão confusa. Olha para aqueles que se questionam: porque eu não te sinto, Deus. E abraça essas pessoas com o teu Espírito Santo. Abraça-nos nesta noite, Deus. E recebe toda a honra e toda a glória, porque só tu fazes o que tu fizeste. Só tu, Senhor, tem misericórdia para nos dar. Só o teu amor, Senhor, pode nos abraçar. Eu peço-te por cada vida que me assiste, por cada pessoa, Deus, onde houver um prisioneiro de Satanás, liberta agora, Pai. Que as cadeias caiam por terra. Que os vícios, Deus, sejam anulados e destruídos. Que as doenças, Pai, sejam agora destruídas. Que as enfermidades sejam expulsas. E que pelo poderoso nome de Jesus, tu nos dê uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção, Pai. Nos despede em paz e em segurança, em nome de Yeshua, o Mashiach. E obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa vida preciosa que tu salvaste, que tu libertaste, e fará dela uma grande missionária. Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que faz, aquele que muda, aquele que liberta e transforma. Nos despede em paz e em segurança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Leve a mão no coração, diga amém, aplauda Jesus.